E é o assunto que eu vou comentar com vocês brevemente aqui. Como escolher, então, aqueles dentes lá? O formato, né? O que diz o visagismo? Iniciando aqui, todo o que eu vou falar, inclusive muitas imagens que estão aqui, são do livro do Braulio Paulucci. Então, pesquisem, comprem esse livro, leiam, que é muito interessante, é uma das únicas publicações que tem para odontologia, especificamente para odontologia. Mas o que eu tenho no visagismo? Eu quero salientar os aspectos positivos da personalidade da pessoa. Então, eu não vou direto na forma, né? Cara, dente, cara, crachá, né? Eu vou na personalidade. Então, eu acho que eu acerto melhor, pelo menos é uma técnica que eu tenho utilizado bastante. Eu consigo extrair mais fácil isso para o meu cliente, para fazer um dente melhor para esse meu cliente. Para começar, uma brincadeira aqui, né? Esses arquétipos básicos são baseados em, basicamente, dentes retangulares, dentes quadrangulares, dentes ovais e dentes triangulares. Então, são os 4 formatos clássicos. Desses 4 formatos, um praticamente a gente não usa muito, que é o quadrangular, né? Mas, se eu tiver aqui nas letras A, B, C e D, e aqui, alternativas aqui, ó, da personalidade de cada um, ó, esportista, um pacificador equilibrado, um cara romântico, ou um aspecto mais suave, mais feminino, ou um outro que é um líder empresarial, uma personalidade de destaque. Qual desses sorrisos você escolheria? Tá? Então, só pode usar uma vez, né? Então, um é esse, outro é esse, outro é esse, outro é esse. Tentem fazer esse exercício. Olha que interessante. O A, o B, o C e o D. Quem que você acha que é o romântico? Quem que você acha que é o esportista, aquele cara que é bem dinâmico? Quem que você acha que é o pacificador, o romântico, e o líder empresarial, aquele cara de posição de destaque? Qual letra você escolheria para cada um? Vou dar aqui 5 segundos. Então, vamos lá, ó. O que diz o visagismo, né? Então, isso daqui, inclusive, é uma coisa bem interessante que eu até gostaria de fazer como pesquisa científica, viu? É fácil de fazer, hein, Tarcísio? Essa daqui, só fazer pesquisa. Ó, olha que legal. O A seria o líder empresarial, tá? Não importa se vocês erraram ou não erraram, a gente está aprendendo uma técnica aqui, tá? O B seria o esportista dinâmico. O C é o romântico, tá? Mais suave, mais feminino. O D é o mais equilibrado, mais homogêneo, vamos dizer assim. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou trabalhando com aspectos de linhas e curvas, tá? Então, eu vou explicar isso para vocês, tá? Mas aqui eu tenho, no A, dentes retangulares, no B, dentes triangulares, no C, dentes ovalados e no D, dentes quadrangulares, tá? Então, isso é muito legal da gente entender basicamente esses formatos, tá? Basicamente, o que eu tenho? Linha vertical, linha angulada, linha horizontal. Então, eu consigo trabalhar com essas linhas dentro da odontologia e algumas formas, tá? Eu não consigo trabalhar com cores, mas algumas formas. Então, eu teria forma quadrada, redonda e triangular, e essa forma oval ou forma de infinito. Então, se eu brincar aqui em cima, aqui, ó, né? Eu costumo falar assim, eu tenho 3 gatos. Um é aquele gato angorá que vive dentro de uma cestinha, perfumado, não sai da cesta para nada, é todo bonitão com fitinha no cabelo. Qual deles é esse? Outro é aqueles gatos que sai da tua casa, sabe que é gato de rua? Sai da tua casa, volta dali 3 dias, você não sabe se volta, se não volta, desse, aqueles bem espertos. Esse é outro gato. E o terceiro gato seria um gato grande, bravo, daqueles gatos selvagens, tá? Aqueles gatos tipo uma jaguatirica, um leão.
Quais desses 3 gatos seriam as linhas aqui de cima? Olha que pergunta louca. Mas vai explicar a personalidade. Então, qual que você colocaria como leão? O reto ou inclinado ou deitado? Tá? Reto. O de pé, né? Isso é conversa de São O Paulo. angoral deitado. Mas eu vou interromper, já que vocês dois estão conversando, mas eu também acho que é o reto, tá? Apesar que eu não sei se eu atrapalhei alguma coisa, mas vocês podem continuar. Não, tá? então, eu gosto desse. Eu gosto de falar exatamente, eu pergunto exatamente de gato. Gato. Eu falo assim, que gato que você é? Eu falo, tá vendo? Eles já vão falar, né? Já vão Alguém falar. me chamou aí? Que gato, alguém me chama, já vão falar. Olha Mauro, que Se ciúme. você fosse um É um animal. ciúme doentio. Tá um vendo? ciúme Tá vendo? doentio. É um preconceito. Viu? Mas olha que interessante, né? Então, tem gente que fala que é o deitado, né? Porque ele é o rei, ele manda em todo mundo, né? Coisas assim, então não importa, tá? O que eu quero é que você tente entender o conceito. Deitado é o Garfield. Por aí, por aí. O conceito é o seguinte, então, a linha reta, ela representa mais estatura, ela representa força, ela representa que eu estou de pé, estou vivo, né? Estou forte, coisas assim. A linha inclinada, ela significa mais que eu estou em movimento, eu sou uma pessoa mais dinâmica, não me importa tanto a posição ereta, né, de força, mas me importa mais essa variabilidade de eu poder me movimentar. E a linha deitada significa que eu estou largado, né? Se eu perguntar desses 3 quem que é o deitado, provavelmente todo mundo ia colocar o gato angorá lá, o folgadão, nessa linha deitada. Então, a ideia seria essa. Com relação à forma, dessas formas aqui de baixo, uma pergunta também esquisita, né? Quem que é a mulher? Se falar que é a bola, vocês vão apanhar, né? Não é o círculo. Mas provavelmente vocês vão falar ou é o oval, ou é a lemniscala, ou é o triangular. Muitas vezes tem muita gente que fala que é o triangular, tá? Mas raramente o pessoal fala que é o quadrado, né? Então é interessante notar. Lembra que eu comentei lá no começo que formas femininas são mais arredondadas? Isso intuitivamente a gente reconhece. Lembra que eu mostrei na pesquisa, mesmo leigos acertam 50%, 60% quem é dente de homem e de mulher, só mostrando o dente? Isso é intuitivo, a gente já nasceu com essa percepção, a gente percebe isso. Então, essa percepção inata que a gente está tentando colocar e trazer como técnica de individualização de desenho dentário. E isso é basicamente o visagismo como um todo, só que a aplicação disso é enorme, tá? Então, por isso que eu recomendo que leiam o livro do Braulio Paulucci, tá? Isso é tirado do livro dele. Então, ele tem publicações no JADA, né? Então, tem algumas publicações bem interessantes. Então, ele divide em 4 temperamentos, né? Que são os relativos a esse tipo de sorriso, né? Tipo de forma, que é a pessoa forte, né? Temperamento forte. Então, não é uma pessoa forte de aspecto físico, temperamento forte, né? O temperamento mais sofisticado, mais... já vão falar de nós, tá vendo, o Tarcísio? Sofisticado, tá? O pessoal mais assim, né? De uma elite, vamos dizer assim. Mas o pessoal, assim, delicadeza, abstração, suavidade, os melancólicos, tá? Então, são as linhas curvas, tá? Linha inclinada, quem tem dinamismo, comunicação, extroversão, né? Então, combina mais formas anguladas ou triangulares, tá? E linhas mais horizontais, né? São preferencialmente mais horizontais do que verticais, são mais ligados à tranquilidade, passividade, à paz, né? Então, te transmite uma segurança maior. Então, também te transmite uma idade maior do meu cliente. Então, por isso que eu falo que essa forma geralmente não é muito utilizada na área estética, tá?
Então, dentro disso, a gente vai fazer uma análise de comportamento desse cliente aí. Por isso que eu gosto de referenciar muito com relação ao tipo de animal, ao tipo de vestimenta, né? Então, que vestimenta que você gosta de usar? Um terno, uma roupa esporte, ou, né? Eu quero extrair desse paciente. E se isso seria bom para a vida profissional e pessoal desse paciente. Então, o sorriso vai me trazer algumas informações de ser mais agressivo, de ser mais suave, de ser mais dinâmico, e é isso que eu quero trazer para o meu cliente. Quando eu trago isso, fica fácil de eu escolher, em vez de eu escolher o rosto e ficar, né, só vendo através de figuras, eu acho uma técnica bem interessante. Então, como eu falei, os 4, né, isso daqui também no livro do Braulio Paulucci, né, as descrições de tipos de temperamento, né, então vocês podem ver mais à frente aí. Então, consigam esse livro, leiam esse livro, chama Visagismo, do Braulio Paulucci. Tá? Tem um artigo do Hallowell também, que é um cara que trouxe essa técnica para principalmente para o Brasil, difundiu isso no Brasil, né? Então, olha, a aplicação, ó, segundo Braulio Paulucci, ó, então eu consigo curvaturas de arcado, ó, como a gente comentou, né? Quanto mais triangulares, mais dinamismo, mais jovialidade, ó. Antiestético seria invertido, se for muito reto, maior a idade, né? Então, a gente sabe disso, só que a gente está explicitando, mostrando isso daqui, né? Quanto mais inclinado, maior o dinamismo. Lembra que eu falei que eu preciso ter uma inclinação? Então, se eu colocar muito paralelo, lembra naquele que eu coloquei lá, que eu falei, comentei daquele jogador lá? Se eu deixo mais paralelo, eu me dou mais força, eu dou mais autoridade para aquele sorriso. Fica melhor, dependendo do paciente. Se eu deixo muito inclinado, eu dou mais dinamismo, ele fica um pouco mais extrovertido. Então, a gente trabalha com essas angulações. Ó. Então, eu consigo mexer um pouco mais com a arte, né, com a estética. E, às vezes, ó, só a curvatura, por exemplo, da crista distal do canino, da crista mediana do canino que eu enxergo a curvatura do canino, se ele é vertical, se ele é reto, se ele é inclinado. Olha que legal! Então, isso me deu uma visão muito maior de extrapolar as ideias de escultura. Mas, como eu falei, a gente precisa ter uma base de escultura firme para poder extrapolar, né? Então, alguns dos formatos aqui também, né, de quadrado, e as suas respectivas traduções aí de personalidade, né? Então, são importantes, são interessantes da gente notar. Ó, angulação do lateral. Tá? Eu nunca tinha pensado nisso antes de estudar visagismo, que eu poderia, numa angulação do lateral, alterar. E é uma coisa interessante dessa dominância. O lateral não tem tanta dominância de relevância estética quanto o central. Então, o lateral eu consigo dar, porque a gente não consegue ser 100% do tempo autoritário ou 100% do tempo dinâmico. Às vezes eu quero um relaxamento. Então, dependendo de como for, eu consigo fazer centrais de um formato, lateral de um outro formato, canino um pouco mais agressivo ou não. Então, a gente consegue melhorar, aumentar muito a capacidade aí de personalização de um sorriso voltado àquele paciente. Então, isso eu acho muito legal, muito bacana para a gente individualizar. Tá, então, aqueles arranjos que eu mostrei para vocês relacionados ao rosto, né? Então, segundo a técnica do Braulio Paulucci, eles também têm uma relação grande com o rosto, mas eu prefiro só ficar nessa parte mesmo da personalidade, que eu acho bastante interessante a técnica. E muito se comenta com relação aos DSDs, né? Então, eu acho que o Universo tem bastante mais experiência do que eu com relação a isso. Eu vou comentar algumas coisas, vou deixar um pouquinho aberto para a gente bater um papo aí. O pessoal tem falado muito em DDS, né? Digital Dental, ou DSD, né? Digital Smile Design, ou desenho dental do sorriso, né? O DDS aqui no Brasil. Mas vai depender do quê? De tudo isso que a gente conversou até agora. Como é que eu acesso a uma biblioteca que tem no acervo do seu programa? Como é que é feito o desenho? Quem que faz o desenho? Quer dizer, é aquilo que eu converso muito com os professores aí.
depende muito do técnico. Depende muito do cara que mexe no mouse e faz o desenho, faz o planejamento para a gente. Então, a gente ainda orienta esse laboratório, por mais... Então, quer dizer, eu posso usar técnica de visagismo dentro do programa? Posso. Posso orientar para ter uma constituição de desenho do jeito que eu pedi? Posso. Mas posso usar um padrão também de desenho que o software daquele programa me oferece e por assim vai. E aí, como é que seria a técnica? Então, tem várias formas de fazer, né? A maioria ainda tem utilizado em 2D, vamos dizer assim, né? Hoje já, eu acho que o futuro é 3D, tem que ser, né? Mas tudo começa a ficar caro, não sei se isso vale a pena, né, nos dias de hoje. Então, dependendo, eu tenho muitos colegas que trabalham diuturnamente com sistemas abertos ou fechados de programação e de desenho, de usinagem. Agora, eu não tenho demanda de serviço, então eu peço para fazer no laboratório, né? Então, eu posso fazer um escaneamento, uma moldagem normal, escaneia no laboratório, ou posso fazer o escaneamento no próprio consultório e mandar. São várias formas que existem, são campos novos aí de trabalho que a gente tem para desenho. Então, na verdade, o que eu estou falando hoje é apenas da área de planejamento e desenho do sorriso. Então, se a gente for ver, aqui tem um vídeo do sistema CEREC, do Todd Ehrlich, que ele mostra na fotografia, ele faz uma fotografia em 2D, ele seleciona alguns pontos craniométricos na face, ó. Isso eu acho interessante. O computador, através da fotografia, vai me transformar essa imagem em uma imagem tridimensional, tá? Então, o que eu estava falando em 2D em 3D é exatamente isso. Então, na minha opinião, não deveria ser feito assim, deveria ter um scanner facial, não só dental, mas facial também, tá? Mas as ferramentas cada vez estão melhores aí, né, de posicionamento tridimensional e por aí vai. Aí é feito escaneamento intraoral e todo o planejamento de desenho é feito dentro do computador. As peças são feitas de forma direta. Então aqui ele percebeu um desalinhamento da linha mediana, olha que interessante, né? Então isso num desenho clássico a gente percebe também, então não precisaria de usar esse sistema para a gente perceber isso, não. Nós vamos conseguir perceber isso também. Então isso vai me dar os guias de desgaste e por aí vai. Então o alinhamento, toda a visão, toda a parte de desenho, isso é uma revolução técnica dentro do laboratório, né? Então o cara que é bom, ele tem uma visão, então uma curva de aprendizado nisso, ele faz isso de uma forma muito rápida, muito fácil, né? Muito precisa também. Perdão. Mas olha que interessante, ele consegue fazer todo o planejamento, todo o enceramento em 3D, seria um enceramento, e se ele manda fazer a impressão depois, né? Vai fazer a impressão do modelo, a partir do modelo a gente começa a trabalhar, tá? Então, a partir daqui ele já começa a fazer o planejamento em cima do que ele tem. E ele manda executar as peças por usinagem, né? E aí tem toda a parte técnica aí, se é bom, se é ruim, da parte de adesão. Olha as regras de conector que eu estava comentando, ó, tá em azul aí, ó, ele tá melhorando, ó, ele tá ajustando, tá personalizando. Então esse tipo de coisa é muito legal, eu não preciso mais derreter cera para fazer, pô, ele faz isso de uma forma muito rápida, muito bacana, né? Mas e o formato? Quem que escolheu esse formato? Ah, não sei, foi o cara, foi o técnico, né? A biblioteca selecionou um caso da biblioteca e fez. Então ele fez um planejamento bastante quadrangular, tá? Não sei, aí a estética de cada um, né? Mas repara, ó, nessa foto maior aí, um alinhamento da linha média continua no mesmo lugar no universo. Eu teria posicionado, sei lá, não sei. Às vezes ele não quis desgastar o dente da paciente, tá? Mas só estou fazendo um comentário, tá? O que eu estou querendo dizer? Talvez era posicionamento mesmo, né? Não, eu acho. Então, não dá para saber, né? Mas o trabalho lindíssimo, perfeito, tá? Então, às vezes é oclusão, né, Mauro? Também.
Tá? Não, às vezes é Mas o oposição. que eu estou querendo só, né, só para reforçar a ideia, não é porque eu uso um DSD que vai ficar perfeito. Vai depender muito de você usar a técnica correta, passar a informação correta para o laboratório e o laboratório ter uma execução precisa. O DSD é simplesmente uma ferramenta. Igual eu te dar uma alta rotação de altíssima precisão. O teu preparo vai ficar melhor? Não. Se for o Tarcísio, vai ficar 10, porque ele já prepara muito bem. Então, você dá um equipamento top para ele, ele arrepia, né? Então, mas se você dá para um cara que não tem treinamento, não vai fazer diferença nenhuma. Deu para entender? Então, o DSD é uma ferramenta de trabalho, não é ela que vai resolver os problemas de planejamento estético, tá? Só para finalizar, vou contar um caso, né, que aconteceu com uma paciente. Então, eu fiz esse planejamento, foi feito através do DSD, para fazer o planejamento de mocap. Então, vem o planejamento de reabilitação, beleza, bacana, bonitinho. Lindo de morrer, articulado, impresso, tá ali o trabalho ali da minha paciente. Só que o que acontece? Quando eu coloquei um mocap na minha paciente, ela chegou para mim e falou, putz, não gostei desses dentes, sabe de uma coisa? Eu não vou mais fazer a reabilitação. Olha só, tô louco. Eu olhei para aquilo e falei, não, peraí, eu vou fazer um novo planejamento com você, né? Passadas todas as informações no laboratório, o laboratório estava na curva de aprendizado do DSD. Então, quer dizer, ele ainda não tinha uma personalização da sua biblioteca, do seu desenho, ou seja, a escultura que ele me mandou foi uma escultura já pré-programada, vamos dizer assim. Ficou muito bonito, ficou bacana. Só que não era do jeito que eu tinha planejado. Ficou um pouquinho diferente. Eu queria fazer algumas alterações. Se fosse na cera, seria fácil. Mas como é aquela resina impressa, no universo, fica mais difícil de a gente gastar. Não é tão simples assim. Ela começa a ver aquelas bolinhas. Bom, resumindo, nós fizemos no padrão. Ele foi, inserou tudo novamente, dentro do padrão que eu pedi. Fizemos um mocap novamente para essa minha cliente. A cliente, ela saiu com o sorriso de orelha a orelha, universo. Foi assim, mudou. Ela falou, nossa, era isso que eu queria, se emocionou. Ah, agora nós vamos fazer. Quer dizer, por causa dessa ideia, eu quase perco um caso, mas Outra ferramenta, né, mano? é uma historinha para a gente contar, exatamente que é uma ferramenta de trabalho e que ela pode, com certeza ela vai te ajudar, mas que não é a salvação de tudo, legal? Então, observar bem os detalhes, observar bem, né, esse planejamento, e eu agradeço a atenção de todos vocês aí, né? Aqui, ó, visões dúbias aqui, né? De vocês conseguirem enxergar a estética tanto pelo seu lado como pelo lado do cliente, né? Então, esse paciente está olhando para você ou está olhando de lado, né? Ou aqui nessa imagem, essa imagem é uma imagem clássica, né? Vocês estão vendo uma mocinha ou uma velha? Uma velha. Eu só Então, consigo aí, enxergar a moça aí. você não consegue enxergar a moça? Não consigo enxergar a velha. Aqui tudo bem, aqui tá, pode ser metade, né? Eu acho que ele tá de lado, mas tudo bem. Cadê? Ah, velha, vi. Viu? A gargantilha dela é a boca da velha. Isso. Tá. Então, até quero só agradecer a paciência de todos aí, espero que eu tenha contribuído, né, um pouco, tentei restringir aí a 2 horas, estão falando aqui já, né? Mas era isso.